Olá, alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Amanda, da Escola Sofia Ataíde Pedrasoli, semana do dia 13/7/2020 a 17/7/2020, sétimo ano A e B, e nós vamos continuar com o conteúdo da semana passada, artigo de opinião. Nós já iniciamos e agora nós vamos continuar a falar um pouquinho sobre ele, né? Esse outro gênero da língua portuguesa. Semana passada eu li com vocês, né, o texto Violência e Futebol. Nesse texto, nós vamos analisar esse texto lá na página 92. Quais são as características de um artigo de opinião? Ele é um texto escrito em primeira ou terceira pessoa. Ele usa da argumentação e persuasão, então ele vai tentar usar argumentos para convencer o leitor. Geralmente são assinados pelo autor. Possui uma linguagem simples, objetiva e subjetiva. Então, no caso, ele vai colocar toda a opinião que ele defende sobre um determinado assunto e vai usar de argumentos para isso. Possui títulos polêmicos e provocativos. Então, são títulos, né, que muitas vezes são polêmicos, onde faz cada um ter a sua opinião, ter o seu ponto de vista sobre o assunto. Então, lá no texto, lá no livro, nós temos violência e futebol. Então, eu vou retomar só o primeiro parágrafo para vocês lembrarem do texto e vocês retomem a leitura novamente. É cada vez mais notório e triste o esvaziamento dos campos de futebol. E os porquês são claros no momento em que vemos a violência a campear nos estádios, fora deles e nas redes sociais. É comum agora, em qualquer derrota ou mau resultado, a agressão a dirigentes, jogadores e comissão técnica de forma direta. Torcedores estão se tornando bárbaros, prontos a agredir com palavras e fisicamente qualquer integrante do espetáculo esportivo e até quem está fora dele. Então, vocês observam aí que no primeiro parágrafo ele já vai colocar o tema, o assunto que ele coloca aí, e ele vai dar a sua opinião, ele vai defender. Então, qual é o tema aí? Seria a violência dos torcedores dentro e fora dos estádios, né? Que é o que ele coloca aí. Qual que é a tese? O que ele defende? De que a violência de torcedores tem esvaziado os estádios. Então, já no primeiro parágrafo, ele coloca o tema e a tese. A estrutura do artigo de opinião. Então, geralmente os artigos de opinião, eles seguem esse padrão aí. Introdução, que é esse primeiro parágrafo que eu acabei de ler para vocês. Ele vai expor, ele vai apresentar o tema, né, que será discorrido durante o artigo. Então, o tema dele, que ele vai falar sobre o futebol, a violência nos estádios, né, e a tese dele, que é o que ele defende, né, que é que a violência dos torcedores tem esvaziado muito os estádios de futebol. O desenvolvimento lá, o que nós vamos ter? A interpretação, o momento em que a opinião e a argumentação são os principais recursos utilizados. Então, nos outros parágrafos do texto, ele vai argumentar, ele vai expor a sua opinião sobre esse assunto. E no final, ele tem a conclusão. Ele finaliza o artigo com as ideias do que ele pensa, né? Às vezes para solucionar os problemas sobre o tema proposto, ou no caso desse texto aí, violência e futebol, ele apenas faz uma reflexão. Ele não tem uma solução, mas ele apenas reflete sobre o assunto, certo? Então aí está a estrutura do artigo de opinião, que nada mais é do que um texto argumentativo, que eu vou dar minha opinião, eu vou expor através de argumentos um determinado assunto, seja ele polêmico, né? Vamos lá. Instruções.
Vocês vão me enviar um áudio novamente no grupo da sala ou ao professor, dizendo o que você pensa sobre esse tema que eu vou colocar para vocês em discussão. O uso de celular em sala de aula, ferramenta de aprendizagem ou distração? Então, vocês acham que é uma ferramenta, né, que vai auxiliar vocês ou será uma distração? Então, eu quero a opinião de vocês sobre esse assunto aí, tá? Vocês vão assistir ao vídeo para facilitar o entendimento. O conteúdo sobre artigo de opinião, vocês vão copiar no caderno. Vocês vão responder numa folha separada os exercícios do livro da página 93, que é do exercício 1 até o 5. Essa é a atividade 3, tá? Então, vocês vão responder sempre numa folha separada. E não esqueçam de enviar o áudio para mim, falando o que vocês pensam sobre o uso do celular. Não esqueçam que será acrescentado pontos na planilha de tarefa. Tenham uma excelente semana e fiquem com Deus. Até mais!